Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar sobre recursividade. O objetivo da aula de hoje é estudar recursividade para possibilitar a construção de programas na linguagem Prolog de forma iterativa. Bom, se vocês pararem para observar até a nossa última aula, todos os programas que nós construímos, eles executavam a sua base de conhecimento uma única vez. Ou seja, o programa ele tinha um único fluxo, né, para cada entrada de dados. Então imagine um programa qualquer em que o usuário fornecia dados para o nosso programa e aqui no contexto do Prolog, o que a gente fazia com ele? Executava a nossa query. Tá? Essa query, então, recebia as informações, processava o fluxo e retornava a saída esperada. Bom, se a gente quisesse utilizar aquele programa novamente, o que a gente tinha que fazer? Executar a query novamente, porque o programa ele só conseguia executar o fluxo de cima para baixo uma única vez. Bom, o que nós queremos agora é, com uma única query, conseguir executar o fluxo do nosso programa várias vezes. E para fazer isso, nós vamos utilizar justamente o conceito de recursividade. Então, nessa aula, o nosso objetivo é utilizar a recursividade para proporcionar a construção de programas iterativos. Bom, independente da linguagem de programação, a recursividade ela tem o mesmo conceito, que é um método ou uma função, ou no nosso caso, uma regra, chamando a si mesmo. Por exemplo, imagine que a gente tem aqui a regra f de x. Então, uma recursividade clara aqui seria f de x chamando ela mesma. Bom, nesse momento não interessa o que faz f de x, mas o que interessa é isso, que a gente tem uma regra, f de x, que no corpo está sendo chamado o próprio f de x. Então, isso é uma chamada recursiva. A gente também poderia ter as chamadas recursivas indiretas. Por exemplo, imagine que a gente tem aqui um g de x. Esse g de x chama um k de x. E esse k de x chama o g de x. Então aqui a gente também tem uma recursividade, só que indireta, né? G de x está chamando ele mesmo no final das contas, porque ele chama k, que k chama g, então g chama g. Então aqui a gente também tem uma recursividade indireta. Quando a gente constrói a recursividade, a gente tem que prestar atenção em um detalhe muito importante. Toda recursividade tem que parar em algum momento. No contexto computacional, o que é uma recursão? O que é um f de x chamar a ele mesmo? Bom, computacionalmente, o que o computador faz? Ele começa a empilhar essas chamadas. Ele começa a criar uma pilha de dependências de f de x. Só que em algum momento, esse processo de empilhamento de f de x tem que parar, para ele começar a desempilhar e de fato resolver o problema. Então, o momento que ele para de empilhar para começar a desempilhar, ele saber o momento em que ele tem que fazer isso, é justamente o que nós chamamos de passo base da recursão. Então, toda recursão, quando é programada, quando é criada, precisa ser definida um passo base. Caso contrário, a gente pode ter problemas durante o tempo de execução do nosso programa. A gente pode ter, por exemplo, um estouro de memória, porque a gente pode, se não tiver o passo base, empilhar eternamente até estourar a memória do nosso computador. Então, é sempre importante, quando criarmos programas recursivos, né, codificar o passo base da nossa recursão. O que representa esse passo base? O fim do empilhamento da chamada recursiva para começar a desempilhar e resolver o problema. Ok? Então, na aula de hoje, nós vamos utilizar essa técnica da recursividade, como eu falei anteriormente, para resolver problemas de forma iterativa. Vamos construir programas recursivos que, com uma query, a gente possa rodar o programa para diferentes entradas de dados várias vezes, ok? Então, assim como nós fizemos nas últimas aulas, a nossa estratégia vai ser ir aprendendo aqui sobre a recursividade a partir da resolução de problemas. Então, eu vou resolver aqui alguns problemas, os últimos vão ficar para vocês exercitarem aqui a recursividade no Prolog, ok?
Então, o primeiro que eu vou resolver vai ser o nosso clássico programa do Para o Ímpar. A gente já até fez uma versão do Para o Ímpar, é um programa bem didático para se entender o conceito. Só que agora a gente vai construir esse programa para dizer se um número informado pelo usuário é para o ímpar de forma recursiva. O que isso quer dizer? Que o usuário ele vai poder informar vários números e esses números que ele vai informando a gente vai dizendo se é par ou se é ímpar. O passo base da nossa recursão, ou seja, quando é que a gente vai parar? Quando o usuário digitar o número zero. Então, ele vai digitando vários números, a gente vai dizendo se é para o ímpar. Quando ele digitar zero, o nosso programa ele vai acabar. Tá? Então, aqui no nosso primeiro exemplo do para o ímpar, a gente vai construir um programa justamente com esta característica aqui, uma recursão implícita, ok? Um g de x chamando k de x chamando g de x. Vamos ver como fazer isso para construir o nosso programa para o ímpar de forma recursiva. Então aqui no nosso ambiente de desenvolvimento, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma regra, vou aumentar aqui, né? Vou criar uma regra chamada programa. Essa regra programa, o que ela vai fazer? Ela vai ler um número, read x, e vai passar esse número para a regra que eu vou chamar de check. Então essa regra ela vai checar se o número é para o ímpar, ok? Nessa regra do check, a primeira que a gente vai fazer, a primeira checagem, é justamente o ponto de parada, que é o passo base da nossa recursão. Bom, se o valor passado para check for zero, então eu vou parar a recursão. Aí eu vou usar o cut, que, como nós já aprendemos, o que quer dizer o cut? Se isso der match, não cheque mais as próximas regras de mesmo predicado. Então toda vez que x for zero, eu passar o zero para cá, ele vai dar o cut e vai encerrar, porque eu não vou usar mais os outros cheques. O que vai fazer o próximo cheque? O próximo cheque vai receber o x, né? E aqui eu vou verificar se esse número é par. Então eu vou usar a função mod x2 e verificar se isso é igual a zero, né? Se isso der match, porque o número é par, então eu vou escrever write par. Depois que eu escrever que o número é par, então o que eu vou fazer? Chamar o programa novamente para ele ler o próximo número. Toda vez que eu chamo o programa, ele lê um número, certo? Então depois que eu verificar que o número é par, escrever que ele é par, eu vou chamar o programa novamente. E aqui a gente tem a nossa primeira recursividade. Programa chamando check, check chamando programa. Depois que eu chamar programa, não preciso verificar os outros, eu vou dar um cut. Bom, mas se o número não for par, isso aqui não vai dar match. Como a vírgula representa o E, né, esse corpo da regra só vai ser verdadeiro se todos forem. Write, programa e cut sempre vão ser. Então o que vai determinar se essa regra é verdadeira ou não, no final das contas, é x mod 2 igual a zero, ou seja, se o número for par. Caso não seja, ele vai testar os próximos cheques que tiverem aqui para baixo. O meu próximo cheque que eu vou fazer vai ser justamente para informar que o número é ímpar. Nesse caso, eu vou usar a variável anônima do x porque eu não vou precisar fazer nada com esse x. O que eu vou fazer nessa regra? Simplesmente escrever que o número é ímpar. Ok? E aqui eu não preciso do cut porque não vai mais ter cheque para baixo. Vou só chamar a minha regra programa para ler o próximo número. Bom, então essa é a nossa versão do para o ímpar. Vamos olhar novamente. Quando o usuário for utilizar esse programa, ele vai justamente escrever a carry para chamar o programa. É onde se inicia. Quando ele chamar essa carry, o que vai acontecer? O usuário vai ter que digitar um valor x, e esse mesmo valor x vai ser passado aqui para a minha regra check. A gente tem três possibilidades de check. Se x for zero, ele vai dar match aqui, e simplesmente vai dizer acabou o programa, né? Não teste mais nada, deu cut e acabou o programa. Bom, se x não for zero, isso aqui não vai dar match, então ele vai testar o próximo check, que é esse aqui. Dependendo do valor de x que ele digitou, isso aqui vai ser verdadeiro ou falso, né? Se o número for par, isso aqui vai ser verdadeiro, então ele vai escrever write, vai chamar o programa novamente e não vai testar o check de baixo porque eu estou dando cut. Ou seja,
Se der par, eu não preciso chamar o check do ímpar. Como eu chamei o programa novamente aqui, o que ele vai fazer? Ler um próximo número e novamente chamar um check. Tá? Nesse próximo número, ele vai ter que verificar se é 0, vai acabar o programa. Se não for 0, ele vai testar esse. Se for par, isso vai dar verdadeiro e vai fazer tudo isso de novo. Mas se não for par, isso vai dar falso, logo ele não executou o cut e vai executar esse check. Que é simplesmente escrever ímpar, né? Porque se não for par, é ímpar, e chama o programa para ler o próximo número novamente. E assim funciona essa nossa versão recursiva indireta, né? Programa chamando check, check chamando o programa. O nosso passo base é justamente esse cara aqui. É o ponto de parada da recursividade. Quando x for 0, eu dou o cut e acaba a minha recursão. Então vamos testar aqui embaixo. Eu vou chamar aqui a minha versão, executar a minha carry programa. Nessa carry, ele vai pedir que eu digite um número. Vamos, por exemplo, digitar o número 2. E aí ele vai dizer que é par. E pede para eu digitar um número novamente, porque ele chamou o programa recursivamente. Se eu digitar 3, ele vai dizer que é ímpar. 17, ímpar. 8, par. 12, par. E quando eu digitar 0, acaba o programa. Digitar 0, acaba o programa. Então essa é uma versão aqui do nosso programa iterativo. A gente pode ficar digitando vários números agora com uma única carry, né, até que eu chame a condição de parada, o passo base da recursão. Ok, pessoal? Vamos agora resolver, então, mais uma questão. Aí eu vou voltar lá para o slide. Agora eu selecionei algumas questões aqui e vamos resolver. Então, olha só essa questão. Leia um valor inteiro x, em seguida, mostre os ímpares de 1 até x. Um valor por linha, inclusive o x, se for o caso. Então, como é que vai funcionar? O usuário vai digitar um número aqui, 8, por exemplo, e aí eu vou digitar os ímpares de 1 até 8. Como o 8 não é ímpar, né, vou ter que digitar até o 7. Então, 1, 3, 5, 7. Se eu digitasse o 9, eu vou ter que mostrar 1, 3, 5, 7 e o 9, porque o valor que eu digitei, no caso, era ímpar. Então é assim que funciona o programa. Okay? Eu vou digitar um número e ele vai mostrar aí os ímpares de 1 até esse número, se for o caso. Bom, então para fazer isso, né, obviamente a gente vai precisar fazer uma iteração, então a gente vai criar uma recursão para isso. Tá? Então vamos lá. Vamos aqui no nosso ambiente, eu vou dar um zoom. Então aqui eu vou criar carry ímpares. Nessa carry a gente vai ler o número, read, x, e aqui eu vou chamar uma regra ímpar, que eu vou passar o 1, que é o inicial, e o x, que é o limite final. Nesse ímpar, eu vou criar logo o passo base da recursão, ponto de parada. Então, quando é que essa recursão tem que parar? Essa recursão tem que parar quando eu receber esses dois valores, c e x, e vai parar justamente quando o c for maior que o x. Né? Então, quando o limite... Aqui, ó, essa função recebe o limite inferior ou superior. O superior é que eu digito. Então, quando esse limite inferior superar o limite superior, eu tenho que parar e uso o cut para isso. Né? Bom, enquanto não chegar nesse passo base, o que essa minha regra ímpar vai fazer? Vou receber o c e o x, ok, pessoal? E vou escrever o c, vou quebrar a linha, ln, porque ele quer um número por linha. Vou atualizar o valor de c crescendo de 2 em 2. Né? 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, e assim vai crescendo. Depois que eu atualizo o valor, o que eu vou fazer? Eu vou chamar recursivamente a minha função ímpar. Só que agora, quem eu vou passar como limite inferior? Esse valor atualizado, r, e x continua sendo o limite superior. Então essa é a regra aqui para a gente conseguir resolver o problema.
Vamos testar e depois a gente analisa o que está sendo feito aqui no código novamente, tá? Então, vindo para cá, vou apagar essa carry, vou chamar o meu programa ímpares, vou executar, e aí vamos testar aquele primeiro, digitar 8. E aí, observamos que ele vai escrever 1, 3, 5, 7 e acabou. Se executarmos novamente e digitar o 9, agora ele vai escrever 1, 3, 5, 7 e até o 9 e acabou. Então o programa está fazendo o que se pede, né? Escrevendo os números ímpares de 1 até o valor que foi digitado, se for o caso. Então observe o que está sendo feito. O valor que a gente digita é o valor x. Né? Esse valor a gente passa como segundo argumento da nossa regra ímpar. Essa regra ímpar, como a gente está percebendo aqui, ela recebe dois valores, c e x. Né? O passo base é justamente, vai acabar a recursão quando c for maior que x. Imaginem que c é o limite inferior e x é o limite superior. C ele vai crescendo de 2 em 2, ou seja, de ímpar em ímpar. Quando a gente superar essa condição, acabou. Beleza. O que acontece mesmo é aqui na linha 3. O que, é que a gente faz? A gente escreve o valor de C, atualiza, quebra a linha, né, para escrever um embaixo do outro, dá um LN, e atualiza o valor de C para o próximo ímpar. Como a gente sabe que o C começa em 1, basta ir somando de 2 em 2 para sempre encontrar o próximo ímpar. Esse valor atualizado eu guardo em R, e aí eu chamo recursivamente a função a ímpar, agora passando Rx. Né? R é o limite inferior atualizado. Okay? Toda vez que eu chamar esse ímpar, o que ele vai fazer? Ele vai testar de cima para baixo as regras para ver se alguma delas dá match no ímpar. Então, toda vez que eu chamo recursivamente essa regra, ele primeiro vai testar da linha 2 para depois testar da linha 3. Primeiro testa da linha 2 e depois testa da linha 3 para cada chamada recursiva. Não esqueçam que a ordem em que você escreve o passo base é importante, porque o Prolog ele vai sempre testar suas regras para ver se alguma dá match de cima para baixo. Então, porventura, se você escrever aqui o passo base da sua recursão aqui embaixo, você pode ter um resultado diferente, ok? Então, a minha dica é sempre importante primeiro você escrever o passo base, ok, pessoal? Não esqueçam disso. Bom, se vocês quiserem testar, vamos colocar aqui embaixo a regra e ver o que acontece quando a gente digitar, por exemplo, 8. Né? Olha, o que acontece é que ele nunca para. Né? Por quê? Porque ele vai dar match sempre na primeira. Isso é um problema. Né? Então vamos abortar aqui, porque a gente vai ter um estouro da memória. Então observe, quando eu coloco o passo base aqui embaixo, essa regra aqui ela sempre vai dar match. Não tem o que dar falso aqui. Até porque a gente não tem nenhuma condição. Então nunca vai parar esse programa. Né? Ele vai sempre escrevendo os próximos ímpares e nunca vai parar. Então, é sempre importante, na chamada recursiva, o passo base vir primeiro, porque o Prolog ele testa as suas regras de cima para baixo, ok? No próximo vídeo, nós vamos resolver mais uma questão.